Vamos nos colocar de pé em reverência à Santa Palavra. Pegue a sua Bíblia e a abra no livro de Juízes, no capítulo 14, versículo de número 1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Isso é importante você marcar. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então, foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Vou repetir. Sansão saiu do caminho. Mais uma vez, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. E verso 9, tirou o mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Até aí, põe a Bíblia sobre a tua cadeira, libere as tuas mãos. O tema da conferência é sugestivo. Ele precisa deixar de ser um tema para ser uma realidade em mim e em você. A tua vida só vai ter sentido, cor e sabor quando você for pleno dele. Eu posso te dar uma primeira notícia aqui? Quantos querem uma boa notícia? Ele já chegou. E Ele quer te encher. Levante as mãos a Ele. Peça ao Espírito Santo que Ele fale com você na noite deste dia. Orar é falar, pode orar. Pode orar, igreja. Pode orar. Os jovens orem, os homens orem, as mulheres clamem a Deus. Pode clamar a Deus. Aleluia. Há uma presença de Deus aqui. Pessoas serão curadas nesta noite aqui. Pessoas serão livres dos seus males nesta noite aqui. Algo extraordinário do céu será derramado sobre as nossas vidas. Comece a orar. Comece a orar. Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome porque tu és santo, poderoso, maravilhoso. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador.
Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz. E nós estamos aqui, ó Deus, rendidos a Ti, derramando, Senhor, a nossa vida no Teu altar, buscando da Tua palavra a direção que Tu tens para as nossas vidas neste tempo. Por isso fala com o Teu povo que aqui se reúne, Deus, no nome de Jesus. Sopra do Teu vento dos quatro cantos sobre esta igreja, abre os céus de Suzano, meu Pai, e derrama da Tua glória uma vez mais neste lugar. Fala com cada um, eu te peço. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca como profeta nesta noite. Eu quero glorificar o Teu nome, porque eu sei que eu estou aqui, porque o Senhor desejou isso. Fala com o Teu povo nesta noite e glorifica, Senhor, o Teu nome aqui. Eu consagro a Ti a minha vida e a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Dê a sua salva de palmas mais forte nessa noite. Aleluia. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus, dando aleluia. Amém. Glória a Deus. Os juízes eram homens fortes, homens que eram, na sua grande maioria, envolvidos com o ministério de exército. Eram homens de guerra. O período dos juízes, ele também sempre foi marcado pela conquista das terras. Eram homens que sabiam guerrear, homens que sabiam lutar, eles tinham essa característica de força, homens de Deus e homens fortes. E você vai perceber, quando você lê o livro dos juízes, que eles eram homens que entendiam de luta, de guerra, eles sabiam que era batalha. E nesse processo da conquista da terra prometida, que foi prometida lá atrás, eles fizeram parte para conquistar, para liberar acesso nessas terras que muitas delas estavam infectadas, cheias de inimigos. E um dos maiores inimigos do povo de Deus, a gente sempre vai citar, sempre vai ouvir falar deles, é o povo filisteu. E o texto que nós estamos lendo aqui, os filisteus estavam de posse da terra, e Deus levanta um juiz chamado Sansão. Quando Sansão surge, preste bem atenção nisso, Sansão é resultado de um milagre. Ele não era para ter nascido. A mãe de Sansão e o seu pai Manoá, eles eram estéreis. Mas Deus tinha um plano na vida deste casal, e por causa desse plano poderoso que Deus tinha na vida deste casal, eles engravidam. E quando eles engravidam, debaixo de uma palavra de um anjo, o anjo que libera uma palavra e a mulher fica grávida, e ele dá algumas instruções para a mulher e para o marido. O texto bíblico vai nos dizer que as instruções eram que esse menino que nasceria, ele seria grande e forte, porém ele deveria ser alguém consagrado, alguém que seria um nazireu, alguém que tinha que ter alguns princípios que ao longo da vida não poderiam ser quebrados de jeito nenhum. Sansão, portanto, ele nasce debaixo de uma palavra, e ele é desenvolvido na sua infância, juventude e até a fase adulta, debaixo de uma consagração poderosa de Deus. E o texto que nós estamos aqui debruçados, nos revela um momento de decadência, um momento onde esse homem, que deveria ser um homem cheio do Espírito de Deus, começa a sair da presença de Deus. E como que ele faz isso? Preste bem atenção nisso, essa introdução é importante para você entender o que Deus vai fazer aqui. Como que ele faz isso? Ele começa a quebrar alguns princípios espirituais. Algumas coisas que ele deixa de observar como deveria observar. Algumas coisinhas que no meio do caminho, na sua vida, ele começou a abrir concessões. Falava hoje com o meu genro. Sansão não caiu quando ele contou o segredo para Dalila e ela foi e cortou o cabelo dele. Esse foi o ápice da sua queda. Mas a queda começou quando ele começou a quebrar alguns princípios.
A queda começou, a força dele começou a se esvair dele, quando ele começou a cometer alguns erros. E por causa desses erros, este homem sofreu. E sofreu muito. E é esse texto que eu quero hoje compartilhar com vocês, nesse momento de avivamento. Por quê, bispo? O que é avivamento? Escute. Avivamento não é línguas estranhas e repartidas. Avivamento parte de um princípio básico. Pergunte qual? Arrependimento. Conserto de rota. Avivamento. Diga comigo, avivamento. Não há avivamento sem arrependimento. Não tem como. Avivamento significa que alguma coisa morreu. E porque morreu, precisa ressuscitar, reavivar. É sobre isso que nós vamos falar aqui, nesses próximos dias. Deus está querendo derramar um avivamento sobre nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos perceber os movimentos espirituais e nos aperceber nesses dias tão maus. A primeira coisa que nós vemos aqui, nesse texto nos mostrando, é o versículo de número 1. O verso 1, na minha versão diz assim: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Aonde ele viu. Diga comigo, viu. Escute. Ele só se apaixona por essa mulher porque ele viu ela. E ele viu aonde, bispo? No acampamento dos filisteus. Lá vai. Quem tem princípios não pode enxergar o mundo como opção. Sansão estava no lugar errado, olhando para coisas erradas. Por isso ele começa a sua queda. Quem é homem e mulher de Deus não vai buscar opção no mundo. Por que ele fez isso? Porque ele perdeu o temor. E quem perde o temor, anota isso, quem perde o temor, o mundo sempre vai ser uma opção. Quem perde o temor de Deus, as coisas lá de fora sempre será uma opção plausível. Sem temor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Sem temor, as coisas do mundo se tornam normais. Sem temor, as coisas do mundo se tornam naturais, sem problema. Ah, não tem nada demais. Não tem problema nenhum. É só uma olhadinha. É só... isso não dá nada, não vai dar nada, isso não vai trazer nenhum problema. É como eu disse, o mundo se torna uma opção. Quando o temor vai caindo, quando o temor vai se esvaindo, as coisas do mundo começam a brilhar. Perder o temor, as opções do mundo começam a ser válidas. Bispo, mas eu estou na igreja, por que o senhor está falando sobre isso? É por você mesmo que eu estou falando. Porque o diabo não está preocupado com quem está lá fora. Lá fora as pessoas já estão na mão dele. Ele está preocupado com você. Ele quer que você esfrie. Ele quer que você venha para mais um culto. Ele quer que você faça o protocolo que todo mundo faz e comece a enxergar as coisas que o mundo mostra. Posso falar ou não? Eu vim aqui para pregar essa noite. Posso pregar ou não? Cadê as irmãs aqui? Levante as mãos, irmãs. Cadê as mulheres dessa casa? Fique com a mão bem levantada, mulher de Deus. Só as mulheres solteiras ficam com a mão levantada. Ah, é para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Posso dizer? Você quer um Isaac? Quer uma bênção de Deus ou não? Sim ou não? Isaac não se encontra no mundo. Isaac não anda no mundo. Isaac está debaixo de promessa. E quem está debaixo de promessa só anda debaixo da bênção de Deus e nos lugares aonde Deus se manifesta. Ah, mas e se ele se converter, irmã? Não cai nesse bobagem, não. Vou trazer ele vai ter uma experiência com Jeová. Você vai ver. Está comigo ou não?
Os irmãos estão pensando que eu ia ficar quietinho, né? Cadê os irmãos solteiros da igreja? Levante a mão, os varão que está aí vacilando. Levanta a mão, varão. Está só no jejum e oração, meu Deus do céu. Quem está do lado desse irmão aí, fala para ele aí, por favor, fala para ele assim: meu irmão, Rebeca não se encontra na terra do filisteu, nem na internet. Rebeca se encontra no campo de Deus. Está procurando lá fora por quê, varão? Bispo, que isso tem a ver com o texto. Tudo. Olha o vacilo de Sansão. Homem de Deus, nazireu, santo, na presença do Senhor, vai olhar para a mulher lá na Filistia. Vai buscar uma mulher lá fora. Sansão quebra um princípio. O pai fala: não vá, filho. Mas ele mesmo assim insiste. Por quê? Porque ele já não tinha temor. Quem tem aliança com Deus não procura alguém para trazer para a sua vida na terra de Filisteu. Amém ou não? Vou falar aqui para os meus irmãos empresários. Você quer um sócio? Não vai buscar lá no mundo, não. Porque na terra do filisteu você vai tomar um tombo e depois quem vai ficar com a bronca vai ser você. Não procure no mundo, porque quem tem aliança com Deus procura as coisas debaixo da bênção de Deus. Tem alguém ainda comigo? Diga glória a Deus. Falei para o David que hoje eu vou morder e depois os irmãos assopram. No versículo 3, põe para mim, queridão, por favor. Ô glória, conferência, vamos conferir o texto, verso 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram. O pai e a mãe perguntam para o filho: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus, sem aliança, porque é isso que significa incircunciso, sem aliança com Deus, para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ouça, parece que eu estou falando de Sansão, mas não se engane, eu estou falando de você. Bispo, não entendi, vai entender. Filhos rebeldes não ouvem o pai. O pai fala, mas o filho não ouve. O pai libera uma direção, mas o filho não pratica. O pai fala, faça desse jeito, mas o filho quer fazer de outras formas. Filho rebelde não aceita correção, não aceita disciplina, não aceita a direção do pai. O pai fala, mas ele prefere fazer o que quer. Sansão não escuta os seus pais, porque ele queria uma mulher que agradava os seus olhos. E ele acabou no final da sua história cego, com os olhos vazados, porque os olhos dele não prestavam para nada, a não ser para levá-lo na ruína. Tem alguém comigo? Eu vim dizer algumas coisas aqui importantes nessa Plenos. Tome cuidado e não tome decisões geradas pelo teu desejo. O teu desejo é complicado, irmão. Você lembra o que Deus falou para Caim? O teu desejo será contra ti, e cabe a ti dominá-lo. Vou me apropriar de uma palavra, de uma frase de um irmão meu, Breno. Ele sempre diz isso: quem não tem domínio próprio, tem o seu demônio próprio. Ninguém dá glória a Deus nessa igreja, né? Olhe para alguém aí e diga assim: vai dar glória a Deus ou vai fingir que não é com você? Ah, eu quero do meu jeito. Você não já viu que foi provado mais do que já está provado que você do teu jeito não dá certo? Tem que ser do jeito de Deus. Por quê, bispo? Vou te falar. Porque nem tudo que você deseja é de Deus. Ah, eu não estou sentindo, o problema é teu. Ah, mas eu estou sentindo, aí que está o problema.
Porque a gente toma as nossas decisões pela nossa pele, pela nossa epiderme. Cuidado com os seus olhos, cuidado com o que os teus olhos te mostram. As pessoas são atraídas e destruídas por aquilo que elas veem. Eu senti no coração, labassura e cantalábia. O teu coração, ele é corrupto. Desesperadamente corrupto e enganoso. Eu não sei, eu vou sair um pouco do protocolo aqui. Irmão, põe para mim Provérbios 14, 12. Consegue colocar para mim? Eu preciso falar desse texto. Provérbios capítulo 14, verso 12. Ô glória! Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Parece certo. Estou sentindo que vai dar certo. É do meu jeito agora. Eu já apanhei tanto na vida, agora eu sou dono do meu nariz. É nada. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o final dele é destruição, é morte. Não aposte na tua intuição. Isso é coisa de coaching, irmão. Você não é treinado por coachings, nada contra os irmãos que são coaches, que Deus abençoe e prospere eles, mas eu estou dizendo para você, que você é treinado e instruído pela palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra do Pai, é a palavra do... O pai fala para Sansão e o que aconteceu? Ele não ouve. A quebra de princípio começa a derrotar esse homem, porque ele achou que o caminho dele era o caminho certo. Versículo 4, vamos voltar lá. Aleluia. Eu quero fazer um parênteses nessa pregação. No verso 4 de Juízes 14. Oh glória. Seus pais não sabiam que vinha do Senhor, que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam a Israel. Preste atenção, quem aqui é pai e mãe, eu preciso liberar uma palavra para você. Deus falou comigo nessa madrugada para falar para você, levante a mão. Os teus filhos vão errar, e é possível que já tenham errado e estão errando, mas eu vim liberar uma palavra do céu para a tua vida. A culpa não é tua. E eu vou dizer porque Deus falou comigo nessa madrugada para eu liberar essa palavra. Porque tem pai e mãe chorando, porque os filhos estão cometendo erros. Você já falou, você já orou, você já jejuou, você já entregou oferta, você já fez campanha, tem orado, você põe o óleo da unção na cabeça dele em casa, quando ele está dormindo você vai lá e ora na cabeça, mas parece que está ficando pior. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para você. A culpa não é tua. Bispo, então o que vai acontecer? Deus tem um plano nisso. Os pais de Sansão instruíram ele direitinho, mas ele desvia. E o texto, põe lá de novo, o texto nos revela algo. Seus pais não sabiam, mas isso vinha de Deus, vinha do Senhor. Deus está deixando teu filho, tua filha, dar um rolê aí fora, mas daqui a pouquinho ele vai pegar ele, vai pinçar ele, e ele vai virar alguém até chata para falar, está muito atrasado, vamos logo para a igreja. Eu estou liberando isso para a vida dos pais que estão aqui. Quem está aqui faz sentido essa palavra, levante a mão só para eu entender que eu estou debaixo dessa palavra. Escute, Deus vai trazer os teus filhos para a presença dele. Mas ele é isso, deixa ele. Daqui a pouquinho Deus vai lá e traz ele para cá. Vamos seguir, eu precisava fazer esse parênteses, amém ou não? Aleluia. 5, verso 5. Vamos lá. Escute. Isso é conferência, conferindo a palavra. Vamos ver o que a palavra diz? Sansão foi para Tímida, com seu pai e sua mãe.
quando se aproximaram, ou se aproximavam das vinhas de Tímina, vírgula, leia comigo. De repente, um leão forte veio rugindo. O que veio na direção dele? Um leão forte. Anote isso, confira isso. O diabo não avisa quando ele vai atacar. A Bíblia chama ele de ladrão. Em João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão vem. Como que o ladrão age? Ele avisa? Manda um e-mail? Manda um zap? Posta? Não, ele vem na escondida. Então, quando eu estava lendo o texto, Deus me saltou aos olhos essa palavra para falar para alguém. Se prepare mais, se prepare mais e mais, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós não estamos muitas vezes preparados em Deus para o dia da adversidade, para o dia da luta. Nós não sabemos que hora que vai vir. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8, pois que também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Escute, nós temos que estar preparados. Sansão estava andando, de repente vem um leão. E o leão, nesse caso aqui, não é o leão da tribo de Judá, não. Esse leão veio para matar ele. Sansão indo pelo caminho, andando na direção do pecado. Porque aonde que ele estava indo? Ele estava indo buscar uma mulher que não era para ele. Redobre a atenção. Toda vez que os teus pés te direcionarem para ambientes de pecado, de desvio da vontade de Deus, é exatamente nesta hora que o diabo vem sem avisar. É aí que ele vem com o seu jogo, que vem para nos ludibriar, para nos roubar, para nos destruir. Ele se prepara para vir. E muitas vezes nós não estamos preparados para a batalha. O que Sansão queria era fazer o que os seus olhos lhe mostravam, mas veio um leão contra ele. E aqui está um segredo espiritual poderoso no versículo 6. O Espírito do Senhor se apossou dele, aleluia. O Espírito do Senhor se apossou dele. Tem outras versões que diz que se apoderou dele tão possantemente, que na hora que ele estava com o Espírito de Deus, naquela adversidade, ele pega um leão e rasga ele pelo meio. O leão era para matá-lo, mas a força do Espírito Santo que estava na vida dele naquele momento, fez com que o livramento veio. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: seja fortalecido pelo Senhor, seja fortalecido pela palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo ninguém pode te tocar. Ah, mas é um leão. Se vier por um caminho um leão, você rasga ele no meio, porque se o Senhor tiver em você, leão nenhum pode te tocar. Se é para aplaudir, aplauda ao Senhor com alegria. Oh, glória! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Na lógica, um leão é muito mais forte que o homem. Na lógica humana, um leão devoraria um homem facilmente. Mas na lógica do Espírito, o leão se tornou um gato. Aliás, conforme a palavra, se tornou um cabritinho. Porque o Espírito Santo estava apossado de Sansão naquele momento. Tem guerras na tua vida que parece que hoje você não consegue vencer de jeito nenhum, mas se você estiver cheio do Espírito. Mas se você estiver com o Espírito Santo na tua vida, irmão, você vai saltar muralhas, você vai desbaratar exércitos, você vai avançar, vai crescer. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma coisa tão interessante. Pastor David, eu acredito que você recebe muitos pedidos de oração. E não que isso seja ruim. Esse é o nosso trabalho, a nossa função. Nós amamos orar. Eu recebo pedidos de oração dioturnamente.
E todas as vezes que eu recebo um pedido de oração, meu coração se alegra, porque eu sei que Deus é Deus de resposta. Quantos podem dizer amém? Mas é muito raro, muito raro, você ver alguém chegar para mim ou para qualquer pastor. Os pastores que estão aqui vão entender o que eu estou dizendo. Muito raro. É comum. Pastor, ore por mim porque eu estou desempregado, preciso de um emprego. Pastor, ore por mim porque eu preciso de uma porta que se abra ali. Pastor, ore por mim porque eu estou enfermo e eu preciso de uma cura. E ore por mim porque a minha família está desse jeito, eu preciso que a minha família se reajuste. Pastor, ore por mim porque eu estou precisando de um marido, de uma esposa. Ore por mim para que Deus prepare tudo isso. Glória a Deus, nós oramos e sempre vamos orar. Mas é muito raro, escute isso, redobre a atenção hoje, todo mundo. Muito raro eu receber uma oração ou pedido de oração e falar assim: pastor, põe a mão na minha cabeça. Pois não, filho, mas qual é a tua demanda? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. As nossas prioridades dizem o resultado da vida que temos. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, nesta conferência Plenos: você quer ter vitória em todas as áreas, você precisa ser cheio do Espírito. O texto que nós estamos aqui debruçados mostra um homem cheio do Espírito. Nesse momento, homem cheio do Espírito, apossado pelo Espírito Santo de Deus. Tem lutas, meus irmãos, que nós não vamos ganhar se não for a presença do Espírito. Tem situações na nossa vida que já eram para nós termos perdido. Muitos aqui estão me ouvindo, já eram para ter morrido, mas está no lucro. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apossou de você em um momento para te livrar das mãos de Satanás. Eu quero que você levante as tuas duas mãos, porque eu vim aqui profetizar. Deus vai te encher da plenitude do Espírito Santo. E se você for cheio da plenitude do Espírito Santo, você terá graça para vencer lutas impossíveis. Não há impossível para alguém que é cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Salmo 124, a partir do verso 1, o salmista vai dizer: se não for ao Senhor, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram, se não for ao Senhor, se não for ao meu Deus, quando eu passei por aquela guerra, se não for ao Senhor, irmãos, sem Ele nós não somos nada. Escute, sem Ele nós somos um pedaço de carne que anda. Mas com Ele, nós saltamos muralhas, como eu disse. Com Ele, o impossível acontece. Eu vim aqui dizer para alguém que a plenitude da presença do Espírito Santo em você te dará graça para vencer coisas impossíveis. Estão comigo? Versículo 7. Vamos partir para o final. Nós vamos orar. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo, glória a Deus. Verso 7. Preste bem atenção. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. Só quem vai para o céu, fale com fé. Vamos lá? Anota isso. Não converse com aquilo que pode te destruir. Quer viver um avivamento? Foi uma pergunta. Alguém aqui quer viver o avivamento? Não converse com quem pode te destruir. A palavra está clara aqui, sim ou não? Ele foi fazer o quê? Conversar. Com quem? Com a mulher que ia destruir ele. Ele foi conversar com aquela que traria para ele a destruição e a morte. Ele gostava, mas
O que ele gostava naquele momento era o que menos importava. Ele estava dando ouvidos, conversando com aquela que traria destruição. Bispo, não estou entendendo, você vai entender. Anota. Pare todo o diálogo que você tem tido com o pecado. É prumo descendo na igreja hoje. Pare de conversar com quem está destruindo a tua alma. Pare. Ah, mas é minha amiga, meu amigo, é nada. Você está querendo afastar as pessoas de mim? Não, eu quero que você vá para o céu. Pare de conversar, criar diálogo com quem te destrói. Pare de construir relacionamento com gente que te mata. Ninguém dá glória a Deus, né? Posso falar ou não? Não alimente a tua alma com conversas fúteis, com coisas que não edificam. Pare de papo furado. Deus tem algo poderoso para derramar na tua vida. Está comigo ou não? Tem diálogo que te afasta de Deus, irmão. Tem conversa, irmã, que te afasta da presença. Deus me trouxe aqui para te dizer: afaste-se deles. Não traga para a tua vida coisas que não prestam. O que eu tenho que fazer? Deleta. Se afasta. Não alimente mais. Não converse. Não dê lugar. Não se alimente. Tem gente que só olha para você como uma lata de lixo. Como assim, bispo? A pessoa passa e joga o lixo dela em você e você vai, absorvendo os lixos. Não converse com os tais. Não tenha diálogo com esses. Ah, mas eu vou ficar um fanático. Seja fanático. Ah, mas vão dizer que eu fiz lavagem cerebral. Fez lavagem cerebral, corporal, espiritual. Tudo, foi tudo, irmão. Não foi lavagem só no cérebro. Foi tudo, zerou a conta. Você não pode ter conversa com gente que não é de Deus. Casais são destruídos por conversa que não é de Deus. Famílias são destruídas por conversa que não é de Deus. Pessoas se afastam da igreja com papo furado de fofoqueiro que só quer tirar gente da igreja. Ela não sai, mas quer te tirar. Está comigo ou não? Ela não se afasta, mas ela quer que você se afaste. Você ficou sabendo? Irmão, começou a conversa assim, já deleta. Sai, foge deles, no nome de Jesus. Não traga para a tua vida estas coisas, isso não presta. Veja o texto. Ele foi conversar com aquela que traria destruição. Ele foi conversar com aquela que ele gostava. O sentimento dele foi um sentimento destrutivo. Esse homem perdeu tudo por causa destas conversas. Escute, eu não estou exagerando. Às vezes uma conversa fútil que você entrou, alguma coisa fora da linha de Deus, te tira da presença do Senhor e altera o teu destino. Diga comigo, não, Satanás. Você pode falar isso mais alto? Diga comigo, não, Satanás. Eu não vou emprestar o meu ouvido, nem a minha boca, para o diabo. Aleluia. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, e para aplaudir, aplauda mesmo. Pode dar glória. Aleluia. Verso 8, a gente vai terminando aqui. Verso 8. Aleluia. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão, leia. Ah, eu não ouvi. Sansão. Sansão. Para olhar o cadáver do leão. Nele havia um enxame de abelhas e mel. Preste bem atenção no que Deus está fazendo aqui.
Há um avivamento para chegar em você. Mas esse avivamento precisa ser pautado em princípios. O texto vai nos dizer que Sansão volta pelo caminho. Um caminho, que caminho é esse, bispo? O caminho que um dia ela tentou matar ele. Vou repetir bem pausadamente para você entender. Sansão voltou para o... Que caminho? O caminho que um dia tentou matar ele. Ele passou por aquele caminho, o leão veio contra ele, ele vence o leão. Deus deu uma vitória para ele naquele caminho, sim ou não? Mas ele volta pelo mesmo caminho. Que caminho era esse? O caminho que tentou destruí-lo. Bispo, não estou entendendo, você vai entender. Não volte. Não volte para o caminho que tentou te matar. Não olhe para trás. Não busque nada lá atrás. Não tem nada no teu passado que presta. Ah, tem sim, então tudo bem, então fique com o teu passado. A minha Bíblia, a tua Bíblia inclusive diz que haverá bom futuro. Diga, haverá bom futuro. Escute, eu tenho essa palavra para te dar, e eu vou dar lugar aqui nessa palavra. Aleluia, eu estou sentindo uma presença de Deus. Você já venceu leões lá atrás. Você lembra ou não? E já venceu muita coisa lá atrás, irmão. Para estar aqui não foi fácil. Sim ou não? Não volte para lá. Não volte para lá de jeito nenhum. Não tem nada lá para você mais. Não sinta saudade. Ah, como eu era, como eu tinha, o que eu fazia. Não volte pelos caminhos que você já venceu. Bispo, seja um pouco mais específico para entender. Eu quero te dizer, custou para você sair de lá, você sabe. Custou para você sair daquele relacionamento que te machucou. Custou sim ou não? Custou. Custou para você se levantar de novo. Porque aquilo queria te destruir, mas o Deus te levantou, te ajudou e você chegou até aqui. O que você vai querer fazer lá de novo? O que você vai querer lá de novo? Relacionamentos. Sociedade com gente que não tem caráter. Rodas de pecado. Ah, mas são os meus brothers. Não é, irmão. Para com isso. Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Ninguém tira mais o meu foco, eu não volto para trás. O problema de voltar é encontrar o que tem dentro do leão. E aqui eu fecho. O que tinha dentro do leão? Você leu um texto. Tinha mel e abelhas. Porque muita gente vai voltar. E isso eu digo com muita dor no coração. E o que vai encontrar lá? Vai encontrar coisas doces. Porque o pecado é doce. Porque o pecado parece inofensivo, mas por trás dele tem morte. Sansão está quebrando mais um princípio. Quantos se lembram que ele era um nazireu de Deus? Um nazireu, dentre tantas coisas que não podia ter, era tocar em cadáveres. Por causa disso ele volta. Ele volta e toca num cadáver e se alimenta de cadáver. Escute, parece estranho o que eu estou dizendo, mas é muito importante você pegar isso. Tem gente que se alimenta de cadáver. Tem gente se alimentando de coisa do passado. Parece doce, mas se torna amargo. Parece doce, mas fecha as portas. Parece doce, mas traz sobre a tua vida uma desonra terrível. Parece doce, mas te amarra e te impede de acessar o futuro que Deus tem para você. Deus me trouxe aqui para dizer que o pecado é doce, mas o resultado é amargo. Tem muita gente que acha que lá atrás vai resolver as coisas. Mas Deus está dizendo para você: segue, não volta para trás, não olha nem para a direita nem para a esquerda, segue, porque o que eu tenho para a tua vida é milagre, poder, unção, alegria, festa.
O que eu tenho para a tua vida é plenitude do Espírito Santo. Ah, mas eu tenho saudade. Quebra essa saudade, ore contra essa saudade, fixe o teu olhar em Jesus Cristo, se encha da palavra e do Espírito Santo, venha para a igreja, jejue, faça a obra de Deus. Deus vai te encher de uma forma tão poderosa, tão grande, que nada mais vai te parar. A história de Sansão, pode aplaudir o Senhor. Bispo, o que tem a ver com avivamento, Sansão? E aqui eu termino. Sansão teve que morrer para viver o que Deus tinha para ele. Tem muita gente que diz que Sansão se suicidou, mas não é. A Bíblia vai dizer que ele matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Foi no dia em que ele morreu, que ele se entregou, que a história dele foi marcada na história. Foi no dia em que ele voltou, mesmo com seus olhos vazados, mesmo com chagas no seu corpo, mesmo debaixo de tanta assolação. Foi no dia que ele resolveu fazer novamente a vontade de Deus, que o nome dele foi cravado na placa dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo de número 11. Se ele fosse um suicida, jamais ele estaria na Bíblia como um herói. Mas eu venho aqui dizer essa coisa para você, e o que eu quero terminar, eu queria que você se levantasse no teu lugar. O Espírito de Deus está aqui. Pega essa palavra, Sansão precisou morrer para viver. Ele precisou morrer para voltar ao propósito inicial. Ele precisou morrer para fazer aquilo que Deus queria na vida dele. Bispo, que isso tem a ver comigo, tudo. O tempo do avivamento começa quando você morre. Difícil ouvir isso. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Eu não vivo mais. Quem vive em mim agora é Cristo. O avivamento começa quando você morre. Jesus disse: quando uma semente cai na terra, se ela não morrer, ela não germina. O que você está querendo dizer é simples, irmão. Nós precisamos morrer para viver um avivamento. E é óbvio que a nossa morte não é morte física, mas é uma morte que nós precisamos estabelecer diante de Deus e dizer: Senhor, os meus desejos não vão me desviar. Os meus desejos são consagrados a Ti. Eu não vou dar ouvidos para quem não merece. Não vou emprestar os meus olhos para quem me desvia. Eu não vou sentar em rodas que trazem sobre mim condenação. Eu não vou deixar de ouvir a voz do Pai, porque o Pai disse, e quando o Pai disse, era para obedecer. Ele vive toda essa tragédia, porque ele não ouviu a voz do Pai. E se eu posso te fazer ouvir uma lição de tudo aquilo que eu disse hoje, resumir em uma frase: que a tua oração nessa Plenos comece assim: que eu possa ouvir a voz do meu Deus, para não desviar os meus caminhos. Feche os teus olhos. Eu sei que vai acontecer algo aqui hoje, e eu estou pronto para isso. Eu sei que vai acontecer algo aqui agora. E a madrugada de ontem para hoje foi rasgada em oração para que isso acontecesse. Essa palavra parece uma palavra de prumo, de conserto, mas na verdade ela se resume como uma palavra de amor. Sansão desviou, mas no final da sua caminhada ele volta. E ele vive uma restauração e uma reparação. Ele faz a vontade de Deus. E ele literalmente vive um avivamento. A sua força foi restituída. Aquilo que o diabo tinha tirado dele foi restituído. E ele pôde agradar o seu Senhor.
Quem sabe você entrou aqui nessa noite e essa palavra faz tanto sentido para você. Você tem perdido as suas forças porque tem situações que você se relaciona que tem te afligido. Você quer até fugir, mas você não consegue. Tem gente que você quer se relacionar e você sabe que não presta. Só que você não tem força para se afastar. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje, para te dar essa força. Tem situações que você quer romper na tua vida, não está rompendo, porque parece que você está fraco demais. E o seu desejo te enganou. Mas o Senhor te trouxe aqui para te fortalecer. Porque esse ano de 2025 não vai ser um ano comum e normal. Nós estamos começando um mês hoje. E esse mês já vai começar a apontar coisas poderosas na tua vida. A Plenos, no meio de uma festa da carne, ela traz hoje sobre a tua vida uma reflexão. A reflexão de que você pode configurar novamente a tua rota e ir na direção do teu milagre. Toda a igreja de olhos fechados. Eu preciso fazer 2 chamamentos. O primeiro, eu quero falar com você que veio aqui hoje, que ouviu essa palavra, e você está entendendo que você precisa reconfigurar a rota da tua vida, que tem coisas na tua vida que você não pode mais viver, e que hoje você precisa de arrependimento. Se você quiser, sai do teu lugar aí, onde você está, e vem aqui à frente, eu vou orar por você. Por favor, eu já sou o primeiro. Pode sair, que está na galeria, pode descer. Bispo, eu preciso reestruturar minha alma. Minha alma foi ferida por tanta coisa. O passado me assombra. As palavras vêm contra a minha vida, contra a minha alma, vem batendo. Irmão, essa palavra é de liberação para você hoje. Vem aqui. Sai do teu lugar correndo. Sai do teu lugar correndo. Louvado seja Deus. Muita gente está vindo. Vem vindo. Em nome de Jesus. Quero acertar minha conta, bispo. Toda hora desejos que eu não gosto de ter, vem sobre mim. Sai do teu lugar e venha. Você que está marcado por um passado de dores, sai do teu lugar e venha. Venha. O Senhor vai libertar você na noite deste dia. Aleluia. Você não vai ser como Sansão. Você vai ouvir o Pai, e o Pai vai te direcionar para o milagre. Você que se relacionou com gente errada, você que teve situações na tua vida que te trazem angústia, parece que você está marcado para sempre, isso está carcomendo a tua alma. Sai do teu lugar e venha. Você que é roubado pelos teus olhos, os teus olhares têm furtado a tua alegria. Você até se alegra no momento, até tem sensações no momento, mas você sabe, é errado, eu não consigo sair disso, bispo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar ao Espírito Santo que Ele fale com você nessa noite. Oh, toda a igreja em oração, por favor. Toda a igreja em oração. Tem gente aqui, e o Espírito Santo de Deus me fala, que dá vontade até de morrer de vez em quando, de tanta decepção que você já sofreu na vida. Sua alma está tão afetada e você não sabe o que fazer. Normalmente você quer vencer, mas o sentimento vem de novo. Não faça isso. Deus está aqui para te dizer: eu te restauro hoje. Eu te restauro hoje. Você não precisa do mel do cadáver, você não precisa da doçura do pecado, você precisa da experiência com o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Já tem muita gente chorando aqui no altar. Oh meu Deus do céu, que alegria que eu sinto de ver o teu povo restaurando, Senhor, a sua vida no altar. Os pastores, por favor, vamos orar por estas vidas. Vamos clamar com imposição de mãos. Vamos orar com compaixão, com alegria, com amor.